tiver sua Bíblia aí, o aplicativo, quiser acompanhar, é NVI, Mateus 28, 18. 28, a partir do 18, né? Mateus 28, 18. Quem tiver aí também, quiser acompanhar, pronto, já está no telão ali. Na NVI, né? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, essa noite, para que a gente possa ter um alimento fresco do teu trono, Senhor, nessa noite, pois a tua palavra, Senhor, é pão, é refrigério para a nossa alma, Senhor. Amém. Eu queria começar contando um testemunho, né, que já tem uns dias, eu acho que tem uns meses, que eu até falei aqui na rede ontem, né? Foi ontem. Que eu estava orando para que Deus, porque quando eu vim aqui para Arraial, né, a gente tinha um grupo de estudo lá em casa. Então, desde que eu cheguei aqui, já tinha um tempão que não tinha, né? A gente não fazia grupo de estudo lá em casa. E eu falei, não, podia voltar a ter. Eu falei com a Rafaela, a gente podia voltar a ter um grupo de estudo, uma célula, sei lá, né? Chamar aqui em casa. Aí eu orando, aí o bispo vai e fala que vai comer, né? Que mês que vem, né? Tá querendo recomeçar as células, né? Os grupos em casa, né? De estudo. Então por quê? Porque Deus nos chamou, né, para fazer discípulos, né, as últimas palavras de Jesus, né, vão e façam discípulos, né, pessoas ensinem, né, a palavra de Deus, a gente, né, para não virarmos ovelhas gordas, né, que as ovelhas gordinhas, né, vinha aqui, recebe, participa de encontro, participa de congresso, né? Vai no YouTube também, hoje é outra ferramenta, aprende a ler a palavra, lê, e vai tendo essa carga, daqui a pouco está gordinho, né? E não fica encalhado, né? Vira um religioso. Então, assim, a melhor forma, né? E a melhor forma para você crescer também no Evangelho é você falar de Jesus, né? Eu aprendia muito mais quando eu estava ensinando, né, a palavra, acho que mais do que quem estava recebendo. Tinha ali que preparar, né, tinha que passar no que, será que eu estou vivendo isso aqui? Aí você também, eu aprendia mais, eu acho mais do que, eu me converti numa igreja que o foco era discípulo. Então, assim, a igreja toda sempre foi muito focada em fazer discípulo, né? Eu lembro que o lema é ide por todo mundo fazendo discípulos no poder do Espírito Santo. É o lema lá que tinha na igreja. Então, assim, sempre foi discípulo, os cultos, tudo, tinha grupo, aí tinha os grupos, tinha dos grupos, tinha outros grupos. Então, sempre vim dessa, acho que foi por causa disso. Então, é um chamado de Jesus, né? E aqui é um chamado, porque a gente tende a ver as promessas de Deus. Muitas vezes a gente faz assim, não, essa promessa aqui é para mim, glória a Deus, essa promessa é minha. Aí vai, não, isso aqui, aí vai uma palavra, não, isso aqui não é para mim não, isso aqui é só para os apóstolos, que são mais, né, ninja, né? Isso aqui não, isso aqui já é demais, não, eu não tenho capacidade. Então, às vezes, a gente pega algumas palavras que Jesus ensinou para os apóstolos, não, isso aqui é para mim. Quando uma ordenança, não, isso aqui já é demais para mim. Não, mas é porque a gente acha que é muito, a gente acha que é um gigante, né? Que é difícil. Não, como que eu vou fazer discípulo, né? Eu não tenho tanto conhecimento da Bíblia.
ou como que eu vou fazer, porque deve ser difícil demais. Aí você já pensa todo numa liturgia, né? Mas o que é um discípulo, né? Até peguei aqui no Google, né, no dicionário aqui do Google, discípulo, substantivo masculino, quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa. Aluno, quem segue ideias ou imita os exemplos de outro. Então, o que é um discípulo? Às vezes, você nem precisa nem... É lógico que a Bíblia fala para todos nós estarmos preparados, né, na palavra. Estamos ali, né, sempre estar lendo a Bíblia, conhecendo, estudando a Bíblia. Até porque é o nosso alimento espiritual. Quem não tem essa prática de ler a Bíblia, primeiro que nem... né, tem que reavaliar se sua vida cristã. Você não tem lido, não tem buscado, orado, passado tempo com Jesus. Então, se você é cristão, você quer passar tempo com Jesus. E quem é Jesus? Ele é a palavra. Quanto mais tempo você passa na palavra, você está passando tempo com Jesus, né? Então, quanto mais você está ali se derramando ali na palavra, você está se derramando diante de Jesus. Porque Jesus, Ele é a palavra. Jesus, né? Alguns vão ter sorte, né, de ter uma experiência, talvez, né, com Jesus, assim, sei lá, aparecer, não sei. Mas, se você quer ver Jesus, você tem que ver a Bíblia, você tem que ver ler a Bíblia. Porque Jesus não tem, é incompatível, né? Um cristão que não tem esse costume de ler a Bíblia. É incompatível. Enfim, nós temos que estar preparados para a todo momento, porque muitas situações no trabalho, né, do dia a dia, você vai ser questionado, ou você vai precisar de uma palavra ali numa situação difícil da sua vida, né, então você vai estar sempre precisando da palavra de Deus. E como que é esse negócio de fazer discípulo? É igual eu li aqui, às vezes discipular não é só você sentar, também e ler a Bíblia, mas muitas vezes dar o exemplo, né? É o testemunho, é você lá no trabalho, né? É você tentar dar um bom testemunho. É difícil, mas essa é a parte mais difícil, né? Talvez o mais fácil é você sentar e ensinar a Bíblia, que é ler ali, seguir um roteiro. Essa é a parte mais fácil. O mais difícil é você dar um bom testemunho ali. É você não falar um palavrão, é você numa situação lá no trabalho, né, você dar um exemplo de não seguir, né, fazer uma coisa errada, e aí as pessoas vão te observando. E às vezes alguém vai começar, todo mundo aqui tem amigos, né? Muito difícil não ter amigos. E às vezes quando você anda muito com uma pessoa, você começa até falar, a gesticular igual a ela, não é verdade? Isso desde criança, né? Eu tenho um monte de sobrinhos, aí geralmente era assim, nascia o primeiro, aí o segundo sobrinho já seguia o primeiro. Tudo que um fazia, o outro queria fazer. Então, aí depois vinha o outro sobrinho, aí eu seguia o mais velho, sempre é assim. A Manuela mesmo tem uma prima que vai lá em Belo Horizonte e quer fazer tudo que a prima dela faz. Então, desde pequeno. Então, quanto mais você vai andando com aquela pessoa, mais você vai tendo, né, os trejeitos, o jeito de falar, né? Até o meu testemunho, né, como eu me converti. Vou falar breve aqui, né, que senão vamos ficar aqui a noite toda. Eu me converti, eu estava na faculdade, né, fazia veterinária, e aí um missionário que ia lá evangelizar, me chamou para estudar a Bíblia. Todo dia, toda sexta-feira, depois da aula, eu ia com ele, a gente sentava, pedia um sanduíche, comia e lia a Bíblia. Isso aí foi uns 6 meses fazendo isso. Até que a palavra foi entrando, e aí não era só ler a Bíblia, né? Eu fui na casa dele, aí o pai dele tem uma fazenda lá em Curvelo, fui na fazenda do pai dele,
aí a gente saía junto, fazia muitas coisas juntos. E aí, tipo, você acabou virando uma amizade, né? Um amigo. Aí comecei até os trejeitos dele, eu comecei a pensar, não, mas você está igualzinho o Fernando, que é o nome desse amigo meu. Aí foram mais de 6 meses lendo a Bíblia, mas eu nem ia na igreja. Aí um dia, resumindo aqui, eu tive uma experiência de novo nascimento, né? Foi no dia sentado no sofá da casa dele. A gente ele chamou para ir lá na casa dele comer uma pizza, sei lá. E de repente eu estava no sofá e foi essa palavra aqui de Mateus 28, 18. Não, 28, 19. Vão e faça discípulos de todos. Eu estava no sofá, eu acho que, se não me engano, eu estava lendo esse texto. E aí eu fiquei assim, gente, eu já sou um discípulo de Jesus. Porque eu estava orando, Deus, eu quero ser cristão, né? Orando, porque eu já queria seguir, né? Mas aí veio essa palavra, eu já sou discípulo. E isso aqui, minha mente abriu ali, e eu comecei a entender que eu estava ali, uma experiência igual o dos apóstolos, né? Ali Jesus ensinando, eles ouvindo, né? Sendo discipulados, e ali Deus usando esse rapaz, e eu aprendendo ali. Então foi uma experiência com essa palavra aqui, que meus olhos abriram, e ali naquele dia, foi no dia que eu tive uma experiência de novo nascimento, né? Que eu nasci de novo. Foi através dessa palavra aqui, que o entendimento que eu era discípulo de Jesus, e Deus usando ali aquele rapaz para me discipular, né, na palavra. E eu lembro que depois que isso aconteceu, eu cheguei para ele, cara, eu quero andar colado com você, eu quero aprender, eu quero aprender, tipo, também a fazer discípulos. Foi uma das primeiras coisas que eu falei com ele depois que eu nasci de novo. Cara, eu quero porque eu quero andar junto com você. Eu falei isso com ele, porque eu quero aprender também a fazer discípulos. E foi, né? Glória a Deus. Então, Jesus, ele tem esse chamado, né, para todos nós fazermos discípulos. Cada um, né, aí tem os dons. Cada um vai ter um dom diferente. Talvez um vai pegar a Bíblia e vai ensinar, né, ter um dom da palavra. Talvez um vai ter o dom de servir, né? Você vai lá servindo tanto uma pessoa que ela vai ver Jesus em você e ela vai acabar te seguindo. Discípulo, entendeu? Talvez cada um tem um dom, né? Tem gente que senta de um lado, a outra pessoa começa a contar a vida toda, né? Deve ser um dom. É um dom, aí a pessoa vai falar da vida, você vai ter uma palavra ali para ela, é um dom, né? Então, assim, você precisa entender o seu dom, né? Qual o dom que Deus te deu, né? Para você não achar que só o dom daquele lá que é o certo, né? Porque às vezes a gente vê, né, acha que o pastor ou o bispo, ele é mais especial do que você, porque ele está aqui na frente falando. Não, é o dom que Deus deu, né, que Deus está usando, mas talvez você servindo um copo d'água, você servindo a Jesus, da forma como Deus te deu, né? Talvez se você vir aqui pregar aqui na frente, você não está cumprindo o chamado que Deus, talvez Deus te deu outro chamado, amém, você pode vir, né? Não estou falando que é uma regra, mas estou falando da forma que Deus vai te usar mais, uma potência maior, uma maior eficácia, né? Talvez seja de uma outra forma, amém? Talvez, então, muitas vezes a gente precisa de entender qual o dom que Deus me deu, né, para que eu não sofra. Esse dia eu estava conversando com a Rafaela, e ela, tipo assim, você evangeliza mais do que eu, porque ela tem um monte de amiga aí no Arraial, né? E os amigos que eu tenho são os maridos, os namorados, né, das amigas dela. Então, assim, e ela fala, não, mas eu não tenho dom de você está doido, você discipula mais do que eu, né? Então, assim, é um entendimento de qual dom que você tem, né? Então,
E às vezes você só precisa de enxergar como que Deus tem te usado, né? E como que Deus quer te usar e como que você pode se capacitar para melhorar, né? Contando testemunho sobre isso, uma vez eu estava assistindo, esse chamado de fazer discípulo é para todos nós, não é só, né, para quem fez seminário, é para todos nós, e de fazer discípulos de todas as nações. Todos nós somos chamados por Deus, somos chamados por Jesus, né, porque a única coisa que nós vamos levar dessa terra aqui, sabe o que é? Não é carro, não é casa, não é roupa, não é celular, né, não é filho, amém, filho não vamos levar, mas mas são almas. Nós vamos levar daqui, a única coisa que a gente vai ter lá no céu que não está andando, olha, eu conheço aqui, né? Aí alguém vai falar, obrigado, se eu não estou aqui porque aquele dia, né, você me deu aquela palavra, e através, talvez, isso aí você vai encontrar lá no céu, né? Então esse chamado de fazer discípulos é para todos nós. Uma vez eu estava em Belo Horizonte assistindo jornal, e aí eu vi um noticiário, era um policial, acho que um policial estava no ponto de ônibus, estava fardado, ele estava com a farda e tudo, acho que no ponto de ônibus, e aí não sei se era, não lembro detalhes, se era uma senhora, um senhor, uma mulher, foi assaltada, tipo, acho que o cara nem estava armado, não sei se era um canivete, e o policial ficou de braço cruzado e não fez nada. E aí as pessoas que estavam ao redor falaram, por que você não fez nada? Aí o repórter chegou lá a entrevistar ele, mas por que o senhor não, né, o senhor policial, por que o senhor não interviu ali na situação? O cara não estava armado, tal, tinha como, né? Porque não, é porque eu sou policial militar, mas eu só toco na banda de música. Tipo, ele era entendeu? Não acredito que ele foi punido, né, pela corporação lá, provavelmente. Ou seja, não, eu sou da música, eu não posso. Vocês estão entendendo? Entendeu? Vocês estão entendendo? Você, né, é um soldado, né, de Cristo. Você foi chamado por Cristo para fazer discípulos. Então, tipo assim, e ele ali, não, eu sou né? A mesma coisa que o Léo chegar e falar, não, eu sou do louvor, eu só toco. Eu não posso falar, né, pregar ou falar, compartilhar com ninguém. Minha função é só tocar. Não, né? Aí você está lá vamos supor que está lá trabalhando, né? Aí chega alguém lá, ó, cara, né, eu estou passando por essa situação, aí começa a falar da vida lá, estou passando por essa situação, estou precisando disso e tudo, né, você não tem uma palavra, não, peraí, eu não tenho não, peraí que essa função aí não é minha, é do bispo, aí ele liga para o bispo, né, imagina, até eu ligar para o bispo, não, né, então nós temos que estar preparados, de todas as formas. E é interessante que no final de cada evangelho, aí você vai para, né, de todas as formas, né? Fazer discípulos é uma, mas também temos que estar preparados. Marcos, ele as últimas palavras do texto ali de Marcos, né, do outro evangelho, Marcos 16:15, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí ele vai falar, estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Outra situação, né, a pessoa, não, estou com essa, né, de alguma forma, estou com essa enfermidade aqui e tal, né, cara, você podia orar para mim, né, o cara nem cristão aí sabe que você é cristão, você podia orar para mim, não, cara, eu não tenho dom de cura, eu vou ligar para o bispo, não, você, está vendo aqui, Jesus te comissionou também a orar pelos enfermos, Jesus também te comissionou, entendeu? Da mesma forma, né, às vezes, já aconteceu comigo, né, você está lá numa situação, uma pessoa
fica endemoniada lá, mas você vê que você sabe que é um demônio, situação, e só você de cristão ali, né? E aí você, não, eu não tenho o dom de libertação. Quem que tem dom de, eu vou ligar para fulano de tal, até ele vir lá, amém? Vocês estão entendendo? Então nós somos, nós precisamos, todos nós temos esses dons. Jesus, ele te capacitou. Talvez um vai ser o mais usado para a cura, né? Deus vai operar ali maravilhas, né? Libertação, né? Vários dons. Mas não quer dizer, né, que você possa ser usado por Deus para operar tudo isso, amém? Então a palavra que eu tinha era sobre isso, amém? Pai, obrigado pela tua palavra essa noite, Senhor. Que cada um de nós possamos fazer discípulos, Senhor. Eu oro por mim mesmo, Deus, que eu possa multiplicar nessa terra, Senhor. Que cada um aqui possa multiplicar nessa terra, Senhor. Que possamos dar bom exemplo, testemunho, aonde quer que formos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha capacitar cada um, estar de prontidão para anunciar a tua palavra, Senhor, para operar maravilhas, milagres mesmo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vem com o teu poder e com a tua graça sobre nós, Pai. Amém.